Vamos lá, galera, continuando aqui na parte 2, como eu sempre faço, peço a você que caiu aqui nesse vídeo por acaso, que volte na parte 1, só assista a parte 2 depois de ter visto a parte 1. Continuidade nas dicas sobre impostos. Parte 2. Meus amigos, o examinador costuma perguntar algumas questões sobre esses impostos municipais, sobre os impostos estaduais e sobre os impostos federais. Vocês vão fazer um provão, isso aqui é dica para provão, prova objetiva. Deixa eu dar um macete para você. A prova da OAB é uma prova nacional. O que é que vocês acham que vai cair de ISS? A lei de ISS do município de Salvador? O que é que vocês acham que na prova federal vai cair de IPVA? A lei do IPVA do estado de Roraima, dos irmãos aí de Roraima? Claro que não. O que vai cair são os dispositivos de índole nacional. O que normalmente cai na prova são os dispositivos que o constituinte dedicou a cada um desses impostos. Então, no 153, 155 e 156, vocês têm o dever de conhecer os parágrafos, incisos e alíneas. Porque confie, meus irmãos, o que cai sobre os impostos na prova, em regra, é uma das disposições que estão nesses parágrafos. Isso é em qualquer prova federal, como é o exame da ordem, que é uma prova de índole nacional. Não faz sentido indagar sobre a lei municipal de ISS de Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro. A lei estadual do ITD do Paraná. O amigo que está aqui na Bahia não tem por que estudar a lei do Paraná. Então é evidente que não é isso que cai. O que é que cai? Os parágrafos incisos. Vejam, aqui de vermelho eu destaco os parágrafos. Vem para cá, Tiagão, dá um close. Para minha galera toda aqui do nosso online, do Superman da OAB. Sobre esses 4 impostos, dos 7 impostos federais, os 4 extrafiscais. I, IE, IPI e IOF. Os 4 impostos, vou até escrever aqui para chamar a atenção, extrafiscais. Mais do que fiscais. Mais do que meramente arrecadatórios. Né? Abaixa aqui, Tiagão, dá o zoom aqui embaixo. Esses 4 impostos, I, IE, IPI e IOF, que tem a chamada função regulatória, função interventiva. I e E, a União usa para interferir no comércio internacional. IPI na indústria, IOF no mercado financeiro. Esses 4 impostos têm um parágrafo primeiro, que tem uma norma sobre eles. E normalmente é o que mais cai em prova sobre esses 4 impostos. Competência da União, I, IE, IPI e IOF. Características, impostos extrafiscais, impostos utilizados como instrumento de regulação, de intervenção. Eu aumento e diminuo os preços do que é circulável na fronteira, entrando ou saindo do Brasil, saindo da indústria ou nas operações financeiras, aumentando e diminuindo as alíquotas desses impostos. Impostos que regulam a atividade econômica, mais caro e mais barato pela variação do imposto. Então, I e IPI-OF tem um parágrafo primeiro que fala sobre eles. E o que é que está escrito aí? Uma quebra do princípio da legalidade. Não é necessário lei para majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Como eu tenho que ter rapidez, velocidade na majoração e na redução dessas alíquotas, para que eu consiga aumentar e diminuir o imposto, aumentar e diminuir os preços das coisas com velocidade, da efetividade na função regulatória, eu não posso depender da lei. A lei é morosa, demora, processo legislativo demora. E IPI e IOF eu posso majorar e reduzir por ato executivo. Exceção à legalidade, um decreto, uma portaria, um ato executivo pode majorar e reduzir IPI e IOF. Parágrafo 1º. O IPI tem ainda um parágrafo 3º. O IOF tem um parágrafo 5º. Os outros 3 impostos da União, além dos 3 impostos, dos 4 impostos regulatórios, nos 7 impostos da União, eu tenho o imposto de renda, o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. O IR tem um parágrafo 2º que regula ele. O ITR, um parágrafo 4º, com 3 incisos. O IGF não tem parágrafo próprio, mas o que é que cai do IGF? Ele é o único dos 13 impostos ordinários que ainda não foi criado. O imposto sobre grandes fortunas. Ele depende de uma lei complementar para definir o que é uma grande fortuna, para que então se possa criar o IGF. Desculpe. É o único imposto que ainda não foi criado. Então o que cai na prova? O IGF é um tributo que não foi criado. Está autorizado, mas não foi criado. A União precisa fazer uma lei complementar para definir o que é uma fortuna, modulá-la em pequena, média ou grande, para que então se possa instituir o IGF. O artigo 153, inciso 7, está aqui de vermelhinho, está pequeno aí para você, vermelhinho aqui, 153, inciso 7, é por lei complementar que eu vou definir o que é grande fortuna, para que então eu possa instituir o IGF. Sobre os demais impostos federais, o que normalmente se indaga são os dispositivos dos parágrafos. Para o ITR, eu tenho o parágrafo 4º com 3 incisos. Então podem te perguntar essas 3 verdades afirmadas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 4º. Para o IPI, você tem que ler os incisos do parágrafo 3º. Para o IOF, o parágrafo 5º. Meus amigos, a nível estadual e municipal, a gente tem nos impostos estaduais, foca aqui, Tiagão, aproxima bem aqui, ó, nesse quadro aqui. Nos impostos estaduais, o ITD tem o primeiro parágrafo. Dos 6 parágrafos do 155, o parágrafo 1º regula o ITD. Tem 4 incisos. Leiam, por favor, esses 4 incisos. São as 4 perguntas que naturalmente se fazem sobre ITD.
em prova. O ICMS é um pouco maior, está nos parágrafos 2º a 5º, mas você precisa fazer essa leitura, especialmente o parágrafo 2º. O parágrafo 6º, com 2 incisos apenas, fala sobre IPVA. 156, municípios, IPTU, inciso 1, parágrafo 1º. ITBI, inciso 2, parágrafo 2º. ISS, inciso 3, parágrafo 3º. Então eu tenho 3 impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS, tenho 3 parágrafos. O parágrafo 1º tem 2 incisos, os 2 falam sobre alíquotas do IPTU. O parágrafo 2º, para o ITBI, tem 2 incisos. O parágrafo 3º tem 3 incisos para o ISS. Vocês precisam conhecer isso, gente, passar um olho nisso aí. Eu vou fazer alguns comentários aqui com você, para a gente poder encerrar essas nossas dicas sobre alguns desses dispositivos que caem com maior incidência no exame. Vamos nos impostos municipais primeiro. 156, parágrafo 1º, IPTU, 2 incisos. IPTU pode ter alíquotas progressivas, em razão do valor venal do imóvel, e pode ter alíquotas diferenciadas pela área, localização e pelo uso, destinação do imóvel. Os 2 proclames que o Constituinte se preocupou em asseverar para o IPTU foram esses, de variação de alíquotas, que você já me viu falar sobre isso em outro vídeo, de variação de alíquotas. Então o IPTU pode ter alíquotas progressivas pelo valor venal do imóvel mais valioso, a alíquota progride, fica maior, ou a alíquota pode ser diferenciada pela localização e pelo uso. Imóvel em área urbana de praia, orla, em área menos valorizada, critério do local, né, da área. Destinação, uso, imóvel edificado, não edificado, residencial, comercial. Então essas são as 2 vertentes do IPTU. Sobre IPTU, o que é que normalmente se fala em prova? IPTU é um imposto municipal, se classifica como imposto real sobre coisa, um imposto sobre réis, real, você considera a coisa para você poder tributar, é a riqueza revelada. É um dos impostos que você também já me viu falar disso em outros vídeos, que se sujeita a lançamento de ofício, isso é raro, só 2 impostos se sujeitam a lançamento de ofício, IPTU e IPVA, são os únicos 2. Então IPTU, imposto municipal, fica na regra geral que tributo se cria por lei ordinária, imposto que é lançável de ofício, imposto real, imposto que pode ter alíquotas progressivas pelo valor venal do imóvel ou diferenciadas pelo tipo e pelo uso, pela área, localização do imóvel. Sobre o ITBI, tem 2 incisos. O inciso 1º e o inciso 2º. Um cuida de 2 imunidades, um cuida do local do pagamento do ITBI. Olha, gente, onde é que eu pago o ITBI? Eu vou pagar ITBI onde meu imóvel fica, no município que ele está situado. Não interessa se eu sou de Salvador, moro em Niterói e em São Paulo fecho um contrato para comprar um imóvel em Porto Alegre. Se o imóvel que eu estou comprando fica em Porto Alegre, eu pago ITBI para Porto Alegre. Você sempre vai recolher o ITBI para aquele município onde o imóvel fica situado, porque é aquele município que tem custos para oferecer calçamento de rua, iluminação, segurança, através de uma guarda municipal naquela localidade. Então o examinador conta um monte de historinha. O cara é domiciliado no Acre, fechou um contrato em Roraima com um camarada que mora no Rio Grande do Sul e vendeu um imóvel em Minas, na cidade de Divinópolis. Aonde ele paga ITBI? Em Divinópolis, aonde o imóvel fica. As 2 imunidades do ITBI. Né? O que são as imunidades do ITBI? Gente, não pague ITBI, a Constituição imuniza, a Constituição proíbe ITBI. Em 2 tipos de situações não cabe ITBI. Primeira, quando você usa um imóvel para realizar um capital societário. Você adquire cotas de uma sociedade, subscreve-se o capital e na proporção de suas cotas você vai integralizar seu capital. Em vez de entrar com dinheiro, você entra com bem imóvel. A sociedade adquire seu imóvel, ela incorpora no patrimônio dela um ativo imobilizado. Essa sociedade lhe cede as cotas para adquirir o seu imóvel. O imóvel deixa de ser seu e passa a ser da sociedade. E você ganha cotas do capital social. Ora, não é de graça que esse imóvel é adquirido. A sociedade perde as cotas para você. Então, quando a sociedade adquire o imóvel, é uma transmissão inter vivos onerosa de bem imóvel. Caberia ITBI. Mas não cabe porque a Constituição imuniza essa sociedade. A pessoa jurídica que recebe imóvel em realização de capital não paga ITBI para registrar a escritura de aquisição desse imóvel, que passa a ser dela, da pessoa jurídica, e não mais do antigo proprietário que cedeu o imóvel em troca da aquisição das cotas. É a primeira de 2 imunidades do ITBI, que é a imunidade da aquisição de imóvel em realização de capital na formação de pessoa jurídica. A segunda é quando a pessoa jurídica se extingue. Extinção de PJ, seja por fusão, cisão, incorporação, transformação, qualquer via extinção de pessoa jurídica. Quem adquire o imóvel de uma PJ que está se extinguindo, para ser atraído para comprar o imóvel, para que a gente ajude a acabar logo com a PJ que quer se extinguir e que se faça de modo regular, com a liquidação dos bens, com a dissolução regular, o adquirente de imóvel em extinção de pessoa jurídica não vai pagar ITBI para registrar, salvo, e aí a maldade, e aí não tem a imunidade, salvo se esse adquirente é um empresário, um especulador do mercado imobiliário. Se o adquirente é alguém que tem como atividade preponderante a compra e venda de imóvel,
o leasing, o arrendamento de imóvel, ou a alocação de imóvel, esse empresário não precisa da imunidade do ITBI. Ele vai ser atraído para comprar por outros interesses. Ele é empresário, ele vai comprar para revender, para alugar, para arrendar, ele já vai ganhar dinheiro. Ele não precisa da imunidade. Então, sobre ITBI, ITBI é um imposto municipal. Os municípios tributam com ITBI aquisições em vida onerosas de bens imóveis ou de direitos reais imobiliários, desde que não sejam direitos de garantia. Então, exemplo, o município tributa com ITBI não só a aquisição do bem imóvel, mas se eu te vendo um direito de usufruto, alguém me doou o imóvel, alguém doou a minha mãe o imóvel e reservou para mim o usufruto. E disse que eu posso ceder onerosamente meu direito de usufruto. O usufruto é um direito real de usufruição sobre a coisa. Se eu lhe vendo o meu direito de usufruto, porque ele não é personalíssimo, você paga para ter a usufruição da coisa. O juízo tende, ele é vendido onerosamente. Você não é proprietário, o proprietário é minha mãe, é nua proprietária. Mas eu quero usufrutuar, eu lhe vendi. Você paga ITBI para registrar seu direito de usufruto. Porque você adquiriu inter vivos onerosamente um direito real imobiliário, que não é de garantia. Então, salvo os direitos de garantia, penhor, anticrés e hipoteca. E ligado ao imóvel, hipoteca, salvo os direitos reais de garantia, cabe ITBI na aquisição de bens imóveis intervivos ou de direitos reais imobiliários, exceto os de garantia. Então, ITBI. O ITBI se paga no local em que o imóvel fica situado, independente de onde você comprou, onde você fez o contrato, onde você mora, paga para o município em que o imóvel fica. ITBI tem 2 imunidades. Ele não incide nas integralizações de capital em formação de pessoa jurídica, realização de capital societário, e não incide quando alguém adquire o imóvel em extinção de pessoa jurídica, salvo se o adquirente é alguém que tem como atividade preponderante a exploração do mercado imobiliário, como vendedor de imóvel, locador de imóvel ou arrendante de imóvel. Sobre IPT ou ITBI, meus amigos, essas são as principais dicas. Eu vou encerrar isso aqui no vídeo 3, não deixe de assistir, para eu falar um pouquinho sobre ITD, IPVA, sobre os demais impostos com você. Estou te aguardando na parte 3.